É isso aí, meu aluno, minha aluna. Mais um momento aí em que vamos trabalhar a matéria de informática com esse foco aí no concurso. Bem, quando nós trabalhamos dentro de toda essa questão do Office 2010, nós vemos avanços, melhorias que ele trouxe aí em várias opções, seja aí no Word 2010, no Excel 2010 e no PowerPoint 2010. O maior número de avanços que ocorreu foi aí justamente no próprio Word 2010. Mas ocorreram alguns avanços em determinados pontos dentro do Office 2010 que tornaram ele extremamente interessante. E uma situação que você encontra isso é quando você começa a vincular, por exemplo, uma ferramenta conhecida como SkyDrive. Então, se você tem aí, por exemplo, eu tenho uma conta lá no Hotmail, ou agora você também tem lá, eu tenho uma conta no Outlook. Então, eu criei uma conta outlook.com. O que eu tenho aqui? Bem, você tem uma conta na qual você pode estar associando esse SkyDrive. O que é o SkyDrive? Armazenamento da nuvem da Microsoft. Não só isso, mas ele é uma ferramenta de desenvolvimento colaborativa e que o Office 2010 é integrado com ela em muitas características. Por exemplo, lá dentro do SkyDrive, você tem um recurso que diz assim, abrir no Word, abrir no PowerPoint, abrir no Excel. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai baixar aquele arquivo que você estava mexendo? Não. Você vai estar editando aquele cara que está lá na nuvem, lá no SkyDrive, por meio desses programas aí. Word 2010, Excel 2010 ou PowerPoint. Então o arquivo que você vai salvar é o arquivo que está lá. Mas por que eu vou querer editar no meu computador local, se lá no SkyDrive também tem esses recursos para edição de textos com o Word app, com o Excel app na nuvem? Simples fato de que os que estão lá disponíveis, eles são muito limitados. Ou seja, eles não oferecem recursos para que você faça algumas formatações. Por quê? Porque ele é gratuito. Então ele não vai estar oferecendo o mesmo arcabouço de opções que o Office 2010 oferece para você no seu computador. Porque o Office você compra. Mas ele permite você vincular isso se você tiver o Office 2010. E aí quando você vai lá no SkyDrive e manda, por exemplo, eu quero editar uma apresentação de slides. Quero pegar e editar ela dentro do PowerPoint. Ele vai pegar e vai abrir o PowerPoint. Mas antes de abrir o arquivo, ele vai pedir para você digitar seu usuário e senha da sua conta da Microsoft, seja o Outlook ou o Hotmail aí. Então quer dizer que quando você clicar, ele vai vincular isso. E aí você vai conseguir abrir o seu documento e editá-lo. O documento que vai estar associado lá na sua conta. Então, cuidado aí com esses detalhes. Nós vamos vendo aí que vai ter uma situação bem interessante dentro do Office 2010 aqui, no caso, no PowerPoint, onde você consegue trabalhar muito bem com isso e se torna algo extremamente cooperativo, uma ferramenta colaborativa, na qual vai estar auxiliando você em algumas tarefas que às vezes você não pensava, não dá para fazer, agora dá. Bem, começamos aí então olhando para esse PowerPoint 2010. O que nós vamos observar em cima dele é, por exemplo, a página inicial. O que tem de opção na página inicial de diferente, de novo? Bem, vamos dar ênfase a algumas opções em específico. Por exemplo, no bloco Slides, o primeiro bloco, houve uma pequena mudança. Se você pegar lá o Office 2007, no 2007 você tinha a opção excluir slides. Mas no 2010 essa opção sai de cena e no local dela entra a opção para você inserir seção. Ela entra no lugar da opção excluir. Bem, então o que você tem? Novo slide, layout, redefinir e seção. Essas opções você tem no Office 2010, no PowerPoint 2010. Novo slide, tem seta. O que significa isso? Que você, ao clicar nesse cara, se você clicar só no novo slide, cria um novo slide padrão. Mas você vem aqui, ao clicar aqui, ele vai abrir uma faixa de opções, uma lista com várias opções, com vários layouts aí para que você faça a escolha de qual você quer estar trabalhando. Seja, eu quero um layout que seja apenas título. Não, eu quero um slide que tenha título e subtítulo. Não, eu quero utilizar um outro que tenha título e texto, ou título e tópicos, figuras. Então eu tenho várias estruturas que você tem aí. Mas aí vem as perguntas da banca, querendo fazer pegadinha, falando, olha, eu só posso definir um layout na hora que eu estou inserindo o slide? Não, você tem o recurso layout. O que ele faz? Você seleciona o slide e vem aqui e altera o layout do slide que você está utilizando. Então, dá para alterar mesmo depois que já tiver conteúdo no slide? Dá. Então, não é apenas no momento de inserir, e sim a qualquer momento durante a edição de slides.
já tem aí uma questão de prova. Opção redefinir. O que ela faz? Ela restaura a configuração padrão, restaura a formatação padrão daquele slide. Então ela redefine ele a sua estrutura padrão. Então a opção aí, esse nome, também redefinir, que você encontra lá dentro do Internet Explorer, nas opções da internet mais especificamente, que faz a mesma ideia, restaura a situação padrão do programa. Aqui restaura o slide na sua formatação padrão. Então, cuidado aí com esse detalhe. E seção? Aí vem também a pegadinha. Seções, o que são? São divisões, ou seja, eu posso pegar o meu conjunto de slides e criar conjuntos diferenciados dentro dessa minha apresentação. Então imagine que aqui seja toda a sua estrutura, eu estou editando esse conjunto de slides, mas dentro desse conjunto eu quero usar, por exemplo, slides mestres diferentes ou temas diferentes. Então eu venho aqui e falo, olha, aqui vai estar em uma seção e aqui está em outra. Como eu faço isso? Vem aqui na opção seção e escolhe inserir uma seção. Então você consegue separar esse cara em uma parte, na qual você diz, olha, nesse conjunto eu vou trabalhar com uma única seção, ou com duas. Aqui colocamos duas. Na primeira seção você escolhe um tema, na segunda você escolhe outro. Então é para isso que serve a seção, porque aqueles temas que você tem dentro do programa são aplicados à mesma seção. A mesma ideia da configuração de página que você tem. Então, margens, tamanho de página, tudo isso está relacionado às seções. Então, se você quiser colocar um slide maior, em formato de uma página 4, por exemplo, dá. E quiser colocar ele aí no meio da sua apresentação, o que você faz? Insere uma nova seção, põe a página e insere outra. Por quê? Porque o conjunto de slides você tem que colocar uma outra, ou seja, você vai ter que ter 3 seções. Para isso, você tem que inserir 2. Mesma regra que você tem lá dentro dos editores de texto. Bem, mas aí nós avançamos para o bloco fonte. O que o bloco fonte tem de diferente no PowerPoint, que você não via dentro do editor de texto, por exemplo, é a presença desses 2 botões. Botão sombra, então é um S ali que tem aí uma sombra associada a ele, você vê ali que ele está uma nuvem, algo um pouquinho mais esfumaciado, mais denso, mais escuro. E esse cara serve para quê? Justamente para aplicar esse efeito de sombra ao texto, que torna um texto muito melhor de ser lido em uma apresentação. Principalmente se você jogar lá, por exemplo, joguei um slide branco e coloquei letra preta. Coloca uma sombra, vai ver que dá uma boa diferença. Então, em slides onde a diferença de cores também é empregada e dá muito contraste, ou esse contraste é muito alto, também é bem interessante usar. Então, sombra é um recurso mais simples. Você só vai colocar digamos aí, um esfumaciado. Você tem outros recursos para trabalhar com efeitos dentro do texto. Você já quer fazer uma letra toda enfeitada e tudo mais. Você tem esses recursos? Tem. E aí é o grande avanço do Office que teve já no 2007. Melhorar a qualidade das imagens, dos textos. E aí com o 2010 isso ficou melhor ainda, porque ele trouxe mais estilos de formatação para fonte. E isso aí você encontra além dessa opção. E esse outro cara aqui, um A, um V, uma flecha entre eles. Isso aqui é o espaçamento entre os caracteres. Ou seja, eu escrevi um texto. Mas esse texto ficou muito longe as letras. Eu quero fazer ele mais apertado. Eu quero escrever as letras mais próximas umas das outras. Dá para fazer isso? Dá. Usando o recurso do espaçamento entre caracteres. Dá para fazer o inverso também, ou seja, tem um texto que está num padrão aí normal, e você quer deixar ele mais espaçado, para ocupar melhor o espaço, tornar ele mais, digamos, visual aí, dependendo do texto que você quer dar ênfase. Então lembra que você está montando uma apresentação de slides, e pode ser questionado às vezes essa questão da qualidade da apresentação. Por exemplo, eu vou apresentar num local extremamente claro. Eu vou colocar um fundo branco ou vou colocar um fundo preto? Qual que fica mais interessante? Eu vou apresentar um lugar mais escuro, ou seja, vai ter pouca iluminação. Qual é mais interessante? Bem, no local bem iluminado, as diferenças de cores vão depender da qualidade do projetor, por exemplo. Então, se eu colocar um fundo branco e uma letra preta, tranquilo, ele aparece. Mas se você fizer isso no local escuro, pensa um fundo branco com um projetor e um local, uma sala escura. Vai ser muito forte a luz. E isso vai atrapalhar quem está assistindo, vai ficar cansativo aos olhos.
Então não é uma boa escolha colocar fundo branco, letras escuras em um local escuro, no ambiente escuro. O que você usa? Usa tons mais escuros. Não usa muito escuro, por quê? Porque dá sono. Então tudo isso é agregado. Pode ser questionado na prova? Pode. Só não pode ser detalhes aí da edição, dependendo aí o nível que você vai estar abordando. E aí você encontra também, no bloco parágrafo, algumas outras diferenças em relação ao parágrafo que você vê lá dentro dos editores de texto. Por exemplo, colunas. Colunas lá dentro do editor de texto estavam na configuração de página. E aqui está dentro do bloco parágrafo. Por quê? Porque aqui eu estou associando já a ideia do que eu uso mais frequentemente. Então essas colunas aqui, elas vão ser colunas que você agrega dentro de um slide, por exemplo. Estou aqui com o meu slide. E nesse slide é um slide do tipo título e subtítulo. Então eu tenho aqui o meu título e tenho aqui o subtítulo. Tranquilo? O que você quer fazer? O meu título eu quero fazer ele em 2 colunas, quero dar uma ênfase maior. Então você vem aqui, posiciona o cursor e escolhe 2 colunas, por exemplo. Bem, ao definir 2 colunas, ele vai escrever o título e escrever o resto dele aqui, por exemplo. Separa realmente em 2 títulos, 2 colunas. Mas isso vai afetar o outro campo? Não. Por isso que ele é definido por parágrafo. Por quê? Porque eu associo ele a cada caixa de texto que eu tenho inserida nesse meu editor, nesse meu documento de slide. Bem, então essa é a opção colunas. Dá para trabalhar com ela tranquilamente. Outra opção aí de diferença que você tem dentro do PowerPoint, que você não encontra no Word, é a opção direção do texto. Claro, você tem a opção direção do texto onde? Dentro do editor de texto lá, do Word. Você tem isso dentro de tabelas. Mas aqui você tem ele direto na opção do editor de texto. Por quê? Porque você está trabalhando com caixas de texto. Numa caixa de texto do Word dá para trabalhar também com isso? Dá. Mas por padrão, o que você tem no Word são caixas de texto? Não. Num slide você trabalha por padrão com caixa de texto. Ou seja, você vai inserir um texto num slide, ele necessariamente está numa caixa de texto. A não ser que você coloque ele numa figura. Não colocou a figura, aí é uma outra história. Mas por padrão você trabalha com caixas de texto. No Word você tem o seu documento como base. Você pode acrescentar caixas de texto e lá você tem esse recurso. O que é a direção do texto? Por exemplo, uma caixa de texto mais espremida nesse canto. Só que eu quero colocar aqui, por exemplo, eu quero colocar aqui um texto que ele seja escrito da seguinte forma. Opa, então a minha direção, a orientação dele mudou, ou seja, a direção do texto. Então é para isso que serve a opção direção do texto, para você trabalhar com textos aí, seja na horizontal ou seja na vertical também. E aí você tem a opção alinhar texto. Bom, quando nós olhamos para esse botão, o que você observa parece que parágrafos, na verdade são os tópicos que você teria dentro de uma caixa de texto. Então ele representa uma caixa de texto. Só que tem 2 setas, uma para baixo e outra para cima. O que ele está falando? Ele está falando do posicionamento desse texto, onde você quer alinhar ele. Ou seja, eu estou aqui com um slide e eu quero posicionar esse texto na parte superior, na parte inferior ou no meio desse cara aí. Então eu coloco, por exemplo, aqui, eu vou escrever uma caixa de texto na qual eu coloquei uma frase. Tem a caixa de texto. Você quer que essa frase fique mais alinhada, fique mais próxima à parte superior da caixa de texto ou à parte inferior? Ou você quer que ela fique no meio? E aí você tem as palavras que ele usa. Então essa ideia de superior e inferior, na verdade, é representada por em cima ou em baixo. Então ele não coloca superior. Pode ser usado como referência justamente para citar a opção. E coloca lá em cima, embaixo e a opção no meio, que fica no meio aí, no meio da vertical. Ou seja, você está definindo a posição em relação à sua linha vertical. Você vai ficar em cima, se vai ficar embaixo ou se vai ficar no meio. Então, cuidado com isso. É em relação à vertical. Tá, mas o que muda em relação à horizontal? Horizontal vem a ideia dos alinhamentos que você tem logo à esquerda aí do botão colunas. E lembra que no PowerPoint você tem alinhamento à esquerda, centralizado, direita e justificado. No Excel você não tem o alinhamento justificado. E no Word você tem igual no PowerPoint, você tem os 4 alinhamentos de parágrafo. Beleza, então ainda você tem mais um item. Qual? Esse cara. Cuidado. Esta opção do Smart Art que você encontra
dentro do bloco parágrafo é a opção converter em Smart Art. Porque nós vemos ali adiante que tem a opção inserir Smart Art. São duas situações parecidas porque eu estou trabalhando com o mesmo recurso, mas vão ser resultados diferentes. Por exemplo, o converter está associado ao parágrafo. Na verdade é porque você pegar ali, por exemplo, um slide. E nesse slide você tem ali título, dentro desse slide, tranquilo, tem o título, mas você tem uma outra caixa de texto na qual você trabalha com vários tópicos. Informações bem pontuais aí. O que você observa? Que você pode selecionar esses tópicos e usar a opção converter em Smart Art. Ele vai pegar automaticamente esses tópicos e vai tentar colocar eles adequados ao tipo do Smart Art que você escolher. Ou seja, eu vou conseguir ver uma estrutura mais dinâmica. Eu posso colocar, por exemplo, um Smart Art do tipo ciclo, e aí é a situação que ele vai colocar o quê? Eu coloco, por exemplo, em bolas ligadas, ou eu coloco em situação aí de pirâmide, também eu posso usar. Isso tudo ele já vai identificar cada um desses tópicos em uma estrutura diferente. Isso é o converter em Smart Art, ou seja, você parte do texto e gera o Smart Art. Quando você insere o Smart Art direto, aí através da aba inserir, você encontra esse recurso também. O que você faz? Está aqui, ó, nosso amigo Smart Art. Quando você vem aqui e inserir Smart Art, você parte do Smart Art e aí insere o texto que você quer em cada um dos elementos. Então, por exemplo, eu quero inserir um Smart Art que trabalha lá com elementos ligados em forma de círculos aí por linhas. Beleza, você fez uma ligação, uma estrutura. E aí você tem inúmeros outros. Então, inserir Smart Art. Parte primeiro do Smart Art e depois você coloca texto, enquanto que o converter Smart Art, você coloca o texto e depois gera o Smart Art a partir dele. Então, são duas situações diferenciadas. Beleza. Mas aí na aba inserir, você tem um arcabouço com inúmeras opções. Quais são as mais interessantes? Aí eu listei aqui as principais. Quase todas? Quase. Por exemplo, vale ressaltar que dentro de uma edição de slides, você pode trabalhar com tabela. Então tem ali a opção inserir tabela. Consequentemente, você lembra que lá do Word, na opção tabela, tem a opção planilha. Então dá para inserir uma planilha também dentro do PowerPoint? Dá. Assim como você consegue inserir uma opção do tipo gráfico. Então, da mesma forma como você consegue aí, através da opção tabela, inserir uma planilha, você consegue inserir um gráfico. E é a mesma regra que você tem em toda situação. Um gráfico, ele precisa ter os dados associados. Ou seja, ele precisa de uma planilha com as informações das quais ele vai puxar os dados. Então, quando você inserir um gráfico, ele vai abrir o Excel para você editar os dados, gerar o gráfico ali, então, para você dentro do PowerPoint, mas você fecha a planilha, ela não precisa estar necessariamente dentro da apresentação de slides. Aí você tem a opção do gráfico. Opção imagem, o que é questionado? Os tipos de imagem que você pode colocar. Bem, você pode estar associando aqui todo tipo de imagem que você imaginar aí dentro dessa estrutura. Por exemplo, eu quero adicionar um GIF, eu quero adicionar ali, por exemplo, um PNG, quero adicionar um JPEG, quero adicionar um JPG. Então, tem aí diversos formatos de imagem que eu posso estar associando. Lembrar também do BMP, que é o formato padrão aí do Windows, bitmap. Beleza, o que você tem? Do Windows não, da Microsoft. Porque o BMP é usado lá no Paintbrush, ou agora chamado Paint. Então você tem aí recursos de vários tipos de imagem que você pode estar inserindo. Clipart. O que é um clipart? Bom, são elementos já prontos dentro do próprio PowerPoint. Ele oferece aí então vários bonequinhos para você estar inserindo, alguns sons você tem aí na biblioteca também de informações para estar inserindo. Então ele tem vários itens que você pode estar agregando. Só que atualmente não tem muitas coisas interessantes para você colocar uma apresentação. Você acaba pegando em outras imagens que você encontra facilmente na internet para estar colocando numa apresentação de slides. Instantâneo. Mesma situação que você encontra lá no Word. Você vem por ele e tem ali a opção para pegar as janelas que estão abertas e ele coloca automaticamente para você a imagem delas,
como também para recortar um pedaço da tela, ou seja, ir lá e inserir um recorte, uma parte apenas da tela. Tranquilo esse cara aí. Álbum de fotografias. Essa é uma ferramenta show que tem a partir do 2007. O que o álbum de fotografias faz? Bem, um álbum de fotografias vai permitir que você simplesmente vá lá, inserir álbum de fotografias, opção inserir álbum de fotografias, e selecione um conjunto de imagens. E a partir do ponto que você selecionou esse conjunto de imagens, ele vai montar uma outra apresentação de slides, ou seja, ele vai abrir um outro conjunto de slides, uma outra janela aí. Abriu essa outra janela com cada imagem, ou que você escolheu, ou pode ser cada uma num slide, ou posso pegar várias imagens por slides. Ou seja, eu posso pegar ali, eu quero fazer o seguinte, eu quero criar um álbum em que cada slide vai ter uma foto. Tranquilo, é mais tranquilo, mais fácil de fazer. Ele vai lá, maximiza onde que dá a foto e cada slide é uma foto. Pronto, aí você já montou uma apresentação, só salva e já dá para exibir. Você montou um álbum de fotografias para deixar rodando, por exemplo, em um ambiente, uma festa. Mas se você quiser fazer algo diferente, você pode ainda colocar lá, eu quero trabalhar com 2 slides, ou melhor, 2 fotos por página, por slide. Então eu coloco 2 fotos, posso pôr 4 fotos por slides, e ainda posso estar associando o título dessa foto para cada um desses caras aí. Beleza, então o álbum de fotografias tem essa finalidade. Formas, simplesmente você inserir figuras, aquelas pré-definidas, assim como você tem lá no Word. Eu quero inserir, por exemplo, um raio dentro aí da minha apresentação. Eu quero inserir uma caretinha dentro da minha apresentação. Tudo isso você pode fazer por meio aí das formas. Tranquilo. Smart Art e gráfico já falamos. Hiperlink, isso aqui é importante por quê? Porque você fala em uma apresentação de slides, mas lembra que o PowerPoint permite você salvar páginas da internet. Em sites você não tem link? Tem. Então você pode criar links para arquivos, pode criar link para outros sites ou arquivos no próprio computador. Então isso são opções que você encontra aí dentro do programa. Ação, esse também é extremamente importante. Por exemplo, você cria um botão dentro do programa e fala assim, quando clicar aqui, ele vai para o slide X. Quando clicar aqui, ele vai fazer determinado procedimento. Então você consegue determinar uma dinâmica maior à sua apresentação de slides por meio da opção Ação. E aí tem outras opções padrões aí que já conhecemos, e a opção Vídeo e Áudio, ou seja, dentro de uma apresentação de slides você pode pôr um vídeo. Em cada slide por um vídeo diferente, ou em um mesmo slide por vários vídeos. E aí você clica neles ou você define para que eles exibam automaticamente quando aquele slide for aberto. Configurações aí depois da apresentação. Mas o interessante é sobre o áudio. Em uma mesma apresentação de slides, eu posso pôr um fundo musical diferente em determinados pontos. Ou seja, não precisa ser o mesmo para a apresentação inteira. Posso pegar lá, do primeiro ao quinto slide, um fundo musical. Mas do quinto ao sexto eu não quero usar. Nesses dois eu não quero. Mas daí eu pego lá do 10º slide e coloquei mais um efeito sonoro. Dá para pôr? Dá. Então você consegue colocar vários sons diferenciados para uma mesma apresentação. Isso é um ponto importante para a prova. Bem, quando você observa ainda a aba Design, você tem aí então 3 opções principais dentro desse conjunto: configurar página, orientação de slide e temas. Configurar página no que sentido? Você pode definir tamanhos diferentes. Um slide não precisa ser necessariamente no formato da tela do seu computador. Ou seja, você pode colocar, por exemplo, um slide no formato A4. Mas por que eu vou fazer isso? Imagine que você quer imprimir justamente uma folha A4. E aí você observa que o editor, o PowerPoint, ele tem muito mais recursos, às vezes, para fazer algum processo, uma organização, que você não encontra lá no Word. Se bem que dá para fazer lá, dá. Mas você, às vezes, apanha um pouquinho mais. Mas dá para fazer. Mas aí você vai, óbvio, pelo que é mais fácil e consegue configurar a página, então, para formatos diferentes. E aí vem outro detalhe. Um slide também tem orientação retrato ou paisagem. Por padrão, eles ficam na opção paisagem, mas você pode colocar em orientação retrato. E temas. Temas são aquele conjunto de opções que você coloca lá. Por exemplo, eu quero um que seja com fundo verde, o outro lá que você tem aí como novidade no 2007, 2010, é que ele coloca lá, por exemplo, um fundo todo preto e ele faz um efeito aí de abertura e coloca um quadro branco no meio para você colocar um texto. Ou seja, você tem efeitos visuais, mas não só do fundo do slide, ele muda todo o esquema de cores.
porque você escolheu um tema inteiro. Então ele muda o esquema de coloração, por exemplo, título vai ficar com uma cor tal, num posicionamento tal, com fonte tal, então muda todo o tema. Isso são opções que você tem aí também na apresentação de slides. Então, quando você fala em apresentar slides, você quer justamente trabalhar com troca de slides. Só que o detalhe é que essa aba, a aba transição de slides, ou seja, transições, simplesmente não tinha no 2007. Essa aqui é do 2010, no 2007 não tinha. O que ela traz? Traz aí um conjunto maior de efeitos de transição de slides. Ou seja, efeitos que vão ser aplicados na troca dos slides especificamente. Eu quero, por exemplo, fazer um efeito de esvaecer. Esse já é velho. Você tem muito mais efeitos novos. Por exemplo, um dissolver, onde que eu trabalho com um fade. Eu trabalho aí com recursos onde que eu intercalo movimentos, onde eu intercalo efeitos. Isso aí é show de bola. Ou ele faz efeitos balançando o slide, efeitos 3D, um cubo rodando. Então são efeitos muito legais que você tem aí no Office dentro do PowerPoint 2010. E você tem aí certos controles da apresentação de slides. Ou seja, você consegue definir lá, eu quero fazer a transição de slides, no caso, ocorrer a cada clique do mouse. Não, eu quero que a transição seja automática. A cada determinado momento, a cada tantos segundos, tantos minutos, troque um slide. Você pode definir esses controles aí também. E aí você tem a aba animação. A diferença da aba transição para a aba animação é que a aba animações ela traz efeitos para você aplicar em elementos dentro do slide. Transição são efeitos na troca de slides. E animação são efeitos, por exemplo, no texto. Eu quero fazer o texto surgir dessa forma. Eu quero fazer o texto sair dessa forma. Então você tem efeitos aí para ser aplicados. Pode ser em uma figura, pode ser no texto. São em objetos que você insere dentro aí da apresentação, dentro de um slide em específico. Bem, e por fim aí, você tem a aba apresentação de slides. O que ela te oferece? Bom, dois pontos principais. Você pode escolher se você quer iniciar a sua apresentação do slide atual ou do começo. Ou seja, se você clicar aqui, ele vai iniciar a apresentação para você ter uma pré-visualização. E aí você tem que lembrar, tecla de atalho. Do slide atual, Shift mais F5. Do começo, F5. Cuidado com isso. Apertou F5, ele vai voltar sempre do primeiro slide. Do slide, eu estou com o slide selecionado. Shift F5 vai exibir a apresentação a partir do slide que você selecionou. Beleza. Aí ainda lembra que eu falei sobre aquela situação da configuração, de colocar tudo online? Show de bola? Esse recurso, transmitir a apresentação de slides. Você vai vincular uma apresentação na sua conta lá no SkyDrive. Ou seja, quando você selecionar essa opção, você pode estar transmitindo uma apresentação de slides para outras pessoas que estão em outros locais. Como? Via SkyDrive, usando o recurso de interligação aí que ele oferece. Então, quando você acionar essa opção, ele vai pedir que você entre com seu usuário e senha da sua conta da Microsoft, da sua conta do Hotmail, do Outlook. Para quê? Para que você possa, então, neste momento, chegar lá e simplesmente transmitir. Você exibe a apresentação, estou aqui passando a aula, por exemplo, vou passando slide. O slide que eu estou passando aqui e estou falando, por exemplo, uma videoconferência, o cara que está lá do outro lado está vendo o mesmo slide. Então essa é a ideia desse transmitir a apresentação de slides. Uma ferramenta aí extremamente interessante que só tem no 2010. Configurar apresentações. Ou seja, você vai estar configurando, por exemplo, quero exibir slide 1, 2, não quero 3, eu quero só o 5, eu quero exibir, não quero 4 também, não quero 6, eu quero 7. Então você consegue definir, ocultar slides dessa apresentação, você pode mudar a ordem em que ela é exibida, você pode acionar, por exemplo, quando chegar nesse slide, colocar lá aquela ação e voltar para outro slide. Então você tem várias configurações dentro de uma apresentação que você pode estar exercendo. E aí um recurso bem interessante, principalmente para quem tem notebook. O que você faz? Tem ali a opção monitores. Essa opção, ela permite você acionar o modo de exibição de apresentador. O que esse modo faz? Ele é fantástico. Normalmente, quando você conecta no notebook, ele vai fazer o quê? Duplica a tela ou coloca uma telinha menor no teu notebook e uma tela lá no projetor. Ou mesmo quando você tem um desktop com monitor para ele e outro para o projetor.
Quando você vem aqui e habilita a opção modo do apresentador, o que vai acontecer? O seu notebook, o seu computador aí, seja o notebook ou o desktop, ele vai exibir algo diferente do que vai estar sendo exibido lá na apresentação de slides. Ou seja, na apresentação está o slide como um todo. Ah, beleza, está lá exibindo a estrutura. Mas no seu computador, ele vai dividir essa estrutura. Em que? Ele vai colocar na parte esquerda aí o slide que está sendo exibido lá, uma miniatura. E aqui ele vai mostrando toda a linha que você tem. Ou seja, ele vai mostrando, claro, não mostra todos, às vezes não cabe, mas ele vai mostrando, por exemplo, esse aqui é o slide atual, o próximo é esse. Você pode navegar pela barra de rolagem e clicar em um slide específico e ele vai abrir aquele que você clicar. Ou simplesmente ir prosseguindo na apresentação de forma normal. Mas qual que é o show dessa opção? É que ele mostra aqui para você o tempo decorrido. Ou seja, ele coloca ali uma estrutura falando, olha, sua apresentação de slides demorou X. Está ali o tempo, ele está contabilizando essa informação. Isso que é o show de bola desse recurso. E além de que aparece aqui as anotações que você fez. Então, você pode inserir anotações para os slides. Você coloca os tópicos dentro do slide e coloca a descrição de todo o conteúdo a respeito dele. Por que você usa isso? Simples. Às vezes você esqueceu o tema, se perdeu, aí você dá uma colinha ali no teu computador, você deixa o computador virado para você, a plateia vendo o que está lá no slide, ela não vai fazer a menor ideia de que você vai estar vendo justamente esse conteúdo. Isso é um recurso show de bola para você utilizar. Então, com isso, nós fechamos as opções que relacionam os editores de apresentação de slides. E aí, em algum outro momento, nos veremos novamente para falar mais de informática.